Oi, oi! Bem-vinda, Grace Kelly. Bem-vinda, Calliope. Bem-vinda, loja executiva. Lele, Grazi, querida. Eliane, bem-vindas. Eu vou chamar aqui, meninas, já já, a Marilis. Eu não sei se vocês já viram. Ó, a Marilis acabou de chegar. Bem-vinda, Marilis. A Marilis vai se apresentar melhor, mas ela não é gente, é anjo, né? Calliope, você que conhece também, ela é consultora de famílias e me ajudou muito no processo que eu acabei de vivenciar, que eu tenho relatado para vocês em relação ao desmame da Carol, desmame noturno, tá? Eu não desmamei a Carol ainda. É um assunto bem delicado pra gente conversar, assim, né, tão abertamente, a questão do desmame, mas as mães precisam, sim, conversar. Na verdade, a gente vai conversar hoje não sobre desmame noturno em si, mas sobre o sono das crianças. Então, eu vou convidar a Marilis para entrar aqui na nossa live e conversar com a gente. Deixa eu... Marilis, você consegue entrar? Que eu não tô sabendo te convidar. Vamos ver. Podemos, né? Marilis, o que aconteceu, querida? Deixa eu te convidar aqui de novo. Tudo certo? É que ela tá do iPad e do computador. Agora eu acho que deu certo. Ei! Bem-vinda! Ai, que susto quando não deu certo. Demorou um pouquinho, né? Tô Ai, aqui. mas que especial a tua presença nessa noite, num cenário até azulzinho, assim, já é para induzir a gente ao sono também, né, Marilis? De verdade. E acompanhada das bonequinhas, das almofadas. Ah, que amor! Tem que mostrá-las. E eu aqui na caminha da Carol, cenário Ah, aí no quartinho dela, cenário aí todos dos os meus cenários disponíveis. causos que eu conto tanto para vocês aí, Isso, né? verdade. Entendi. Então, Marilis, obrigada por ter topado, porque muitas mães precisam te conhecer, você realmente ajuda muito e as mães às vezes, né? Eu fui assim durante um tempo de não reconhecer que eu precisava de ajuda, às vezes não sei se é um certo orgulho, não sei o que que passa na nossa cabeça de mãe que a gente pensa que vai conseguir dar conta de tudo e de repente não, e né? Ainda bem que existem pessoas que podem nos ajudar, tanto as pessoas da família, que sim, ajudam muito, mas pessoas profissionais, né, que estudam isso, que têm mais experiência com isso. E então queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho do teu trabalho. Eu agradeço muito, Liz, e quero dar boa noite para todo mundo. É, Agradeço muito o teu convite, agradeço de coração a tua disponibilidade de falar sobre a tua história, que às vezes é muito difícil, às vezes as pessoas encontram muita resistência. E eu estou muito feliz em participar, eu estou muito feliz de estar participando do teu processo, que está sendo um processo lindo e maravilhoso. Vejo nos teus olhos a Ai, alegria, eu acho obrigada. que a gente
É justamente isso que você está em busca de dividir essa tua alegria com as outras mães. E conforme você foi contando a tua história no teu Instagram, eu observei quantas mães também estão nessa mesma angústia de não saber o que fazer com o soninho do seu filho, né? Então, acho que o nosso É, papel hoje é um papel bastante importante, como você estava falando, são assuntos polêmicos, né? Mas eu acho que tudo resolvido com muito respeito à criança, com muito carinho com a família, sempre tudo dá certo, né? E é esse o meu de grande fato. intuito. Então, me apresentando, Lízia já disse meu nome, eu me chamo Marilisa Nete Ordini, para quem ainda não me conhece. Sou mãe, sou casada, sou mãe de 2 filhos, já passei pela maternidade e sei me identificar muito com as mães, sempre que elas contam sobre as suas dificuldades, que elas são muito semelhantes, só mudam de endereço. Me formei em psicologia, mas o meu caminho na área profissional, o meu caminho profissional sempre foi na área da educação. Eu sempre trabalhei dentro de escola. Comecei com 16 anos como professora de balé, depois Nossa, professora que de cedo! turma, fui psicóloga dentro da escola, fui coordenadora, até que me chamaram para dirigir uma escola. Cada dia que passava, eu me apaixonava mais pela educação, me apaixonava mais pelas crianças, principalmente os pequenininhos da primeira infância, e eu sou apaixonada pelas crianças. E aí, então, eu resolvi fazer uma pós-graduação em educação infantil, porque você precisa realmente de muito conhecimento para estar na lida no dia a dia com as crianças. E trabalhei até que eu tive a minha própria escola, que foi uma história encantadora, a realização de um grande sonho, pude realmente colocar em prática tudo que eu tinha vontade anteriormente e descobri muitas coisas com as crianças. Há 5 anos, mais ou menos, eu me afastei da direção da escola e fui buscar mais um sonho, que era me tornar escritora. E de lá para cá, eu lancei, já são 4 livros lançados, 2 didáticos, e 2 sobre o soninho, que estão até aqui atrás, deixei para mostrar para E... é, e 2 sobre o Lindos! soninho. Ao lançar esses livros, como eu tenho muita amizade na área da educação, eu comecei a ser chamada para conversar com os pais sobre o sono, porque a idealização dessas almofadas educativas era justamente para trazer a linguagem adequada à criança, a linguagem lúdica, para que os pais tivessem mais facilidade no trato com as crianças no período da noite. Então, elas ajudam muito as crianças que têm medo à noite, elas ajudam muito as crianças que estão na fase de transição da cama dos pais para sua própria caminha. Então, elas fazem parte de uma filosofia de vida e de trabalho que eu tenho. E as pessoas começaram a me chamar para conversar com as mães sobre isso, né? E a palestra começou a ficar cada dia mais consistente e eu comecei a receber convites das mães para estar dentro da casa das mães, levando algumas estratégias, levando alguns conselhos, enfim. E aí eu me tornei consultora de famílias, dei esse nome, consultora de famílias. Graças a Deus, Marili! Porque assim, a gente tem que ver a criança como um todo, o indivíduo ele tem que ser visto como um todo. É muito raro eu entrar na casa de alguém e lidar só com o sono. A gente tem que olhar a criança como um todo, a mãe como um todo, o pai como um todo, a família como um todo. E daí você consegue realmente compreender. Porque se não fosse assim, não precisariam de consultoras. As pessoas iam à internet e buscavam estratégias. A internet está cheia de estratégias, né? Mas a maioria das mães que fizeram essa tentativa não tiveram muito sucesso, justamente porque o que nós precisamos para que o trabalho dê certo, para que a gente ajude e colabore com a criança na hora do sono, é a individualidade. Quem é essa criança? Por que ela não está dormindo? Como que eu posso ajudar? Então, não é tão simples assim, né? Mas, sim, para quem é da área, né, tem a maioria das consultoras tem formação na área da saúde, tem formação mesmo como consultoras, então todo mundo realmente pode ajudar e é uma profissão que tem crescido bastante. Sou muito feliz de ter abraçado
essa profissão, essa nova profissão aí que eu acabei dando o nome de Presença especial aqui. Tem, quero ver. Ai, ela veio para... Essas lives, olha, cada coisa acontece. Ela é a minha... Fugiu do pai. Né, ela é a nossa protagonista, né? Coisas de mãe, só quem é mãe sabe essas doideiras. Vem, filha, vem. Só um pouquinho, a gente tá atrapalhando a tia Mari. Pode falar, não está atrapalhando nada, vamos falar de criança, com criança é uma delícia, né? E como eu me intitulo educadora, por ter trabalhado todos esses anos na educação, eu acredito que eu tenha uma missão, e eu cumpro essa missão com muita vontade, com muita motivação, porque eu tenho certeza que eu estou levando o bem para dentro de cada família. E qual é essa missão? É fazer com que os adultos compreendam melhor as crianças. Esse é meu maior intuito, né? É que eles entendam que uma criança não é um adulto em miniatura, que ele não pensa, age e como nós adultos. Ele tem um pensamento, um desenvolvimento, enfim, ele aprende de uma forma completamente diferente, isso dentro, de acordo com cada fase do desenvolvimento. Então, levar essa informação para os pais é de grande valia, porque os pais conseguem entender a criança em relação ao seu próprio comportamento, a sua própria fase do desenvolvimento, em relação ao sono, em relação a todas as outras situações do dia. A Lizzie sabe disso, a gente fala da noite, a gente fala do dia, né? Então, eu me sinto muito feliz quando eu vejo, assim, a família da Lizzie nessa harmonia. Eu acho que o lar ele tem que ser um ambiente de harmonia. E eu estando junto nessa caminhada de buscar essa harmonia dentro do lar, eu me sinto muito realizada. Eu comemoro essas vitórias junto com as mães. É muito parabéns, é muita comemoração. Então, enfim, falando bem rapidamente, assim, essa é um pouquinho resumido do meu currículo. Acho que eu não esqueci de nada, não. Ai, mas ainda bem. Só deixa eu pedir licença aqui, queridos. Porque acho que eles não entendem que nós estamos para o Brasil todo pela internet. Enfim, Mari. Ai, que vergonha! Coisas de live. Ainda bem que é com você, Mari, que você conhece a família e sabe. Lógico. E não tem o menor problema, eu não me constranjo de jeito nenhum, e eu acho que todos que estão nos assistindo também não devem ser mães que têm crianças em casa e sabem bem que quando elas querem entrar, elas querem e não entendem por quê. Ela tem só 2 anos, né, Lizzie? Sim. E sabe, Mari, ainda bem que você tem essa profissão e que você começou com essas palestras, porque foi numa dessas que eu te conheci. Né? Naquela época, eu já fui. Quando eu vi assim, uma palestra sobre sono, a Carol tinha 3 meses. Falei, nossa, é imperdível. Vou fazer de tudo para estar lá. E estive. E já naquele tempo, assim, na primeira semana que a Carol veio para casa, a gente passou noites em claro. Ela não dormia, mesmo ficando no peito. E isso só foi aumentando. Mas eu imaginava que a questão do sono era uma coisa que, com o passar do tempo, o organismo dela vai se amadurecendo e ela vai entendendo como funciona o mundo aqui fora da barriga e tudo vai se organizar. Então, naquele tempo, eu peguei as dicas, tentei aplicar uma coisa ou outra, mas né, não fui à frente, não fui a fundo. Né? E aí o tempo foi passando. Então a Carol estava com quase 2 anos quando, graças a Deus, eu te reencontrei, né? A pandemia é um evento horrível, lógico, péssimo, mas ela trouxe também algumas possibilidades. Quando que numa tarde eu estaria em casa, né, podendo assistir uma live ou, né? Quantas pessoas especiais, quantos profissionais incríveis a gente está tendo à nossa disposição para conversar bastante com a gente e né, sem querer nada em troca, né? Então,
Nesse momento você fez essa fala e eu assisti, lógico, imperdível, e aí eu realmente senti o chamado de que era um momento que se eu deixasse passar mais, poderia se tornar um problema maior ainda e que ia ficar cada vez mais difícil. Então, graças a Deus que tudo tem o seu momento, né? Deus sempre coloca as pessoas no momento certo. Verdade. E agora, Mari, eu tô conseguindo dormir a noite inteira, desde a semana passada. E eu estou muito feliz com vocês. Então eu te convidei para a gente falar um pouco de mitos e verdades sobre o sono infantil. Então, a gente pensou juntas, né, Mari, em algumas frases que tem a ver com mãe, com sono de bebê. E aí eu vou colocar essa frase e queria que você colocasse se é mito, se é verdade, e explanasse um pouquinho, tá bom? E aí quem está acompanhando, se quiser deixar alguma questão, alguma pergunta, aí eu vou passando para a Mari também. Acho que não teve nenhuma pergunta até agora, né? Que se teve, eu não vi. Se alguém já fez alguma pergunta, faz de novo, porque eu não vi. Então vamos começar agora. Mari, existem alimentos que interferem na qualidade do sono, já que estamos aqui uma nutri e uma profissional aí que trabalha com famílias e sono? O que você acha? Bom, é uma verdade, né? Acredito que você vai conseguir explicar muito melhor para nós sobre isso. Existem N, talvez uma centena de fatores que interferem no sono da criança. E quando a gente vai conversar com uma mãe, a gente não pode deixar de avaliar cada um deles. E a alimentação é uma delas, né? Outras, só citando, né, a questão do ambiente, a questão dos picos de desenvolvimento, saltos de crescimento, a questão da angústia da separação, que mais? Fome, sono. Mas como é que normalmente eu procedo, né? Quando a gente começa uma consultoria, a primeira coisa é descartar todas as hipóteses orgânicas e fisiológicas da criança. Então, eu sempre digo para a mãe, você já conversou sobre isso com o pediatra? Como é que está o ganho de peso dele? Enfim, nós vamos investigar toda a parte orgânica. E dentro da parte orgânica e fisiológica, entra também a questão da alimentação. Não são todas as crianças que são privilegiadas, como a Carol, como meu sobrinho neto Samuel também, que tem uma alimentação super diferenciada, balanceada, que as nutris estão perto, dizendo que tem de melhor, adiando ao máximo a colocação dos doces. Existem muitas crianças que estão aí completamente expostas a uma alimentação que pode prejudicar o sono, né? Então, dentre elas, o que eu observo normalmente são os produtos à base de cafeína, né? Que são muito comuns, as mamadeiras de café com leite, os chá preto, os refrigerantes de cola. Sim, ainda existem pessoas que dão para as crianças isso. Eu atendi um menininho de 1 ano e 10 meses que tomava 8 mamadeiras durante a noite com engrossante. 8 mamadeiras com engrossante. Muito agitada, a criança muito agitada e a mãe completamente exausta, né, por não saber o que fazer com tudo aquilo. Então, existe uma realidade, né? O doce, como a Lise comentou, o carboidrato simples, ele agita muito a criança. Teve uma mãezinha grávida que me contou, uma conhecida minha, que quando ela exagerava no doce nos aniversários, ela sentiu o neném se agitar dentro da barriga. Vocês imaginem quanto impactua o nosso organismo. Então, eu queria, Lise, que você complementasse, porque nossa, eu te acho uma nutri fantástica, assim, quero aprender muito tudo isso com você também. Bom, muito bem. Então, você já deu uma bela de uma introdução e, de fato, é conhecido, é notável que tudo que tem cafeína, né, chocolate, refrigerante de cola, chá preto, tudo isso realmente vai interferir no sono porque deixa a gente ligadão, né? E o que mais que deixa a gente ligadão? É tudo que estimula a nossa adrenalina, né? O hormônio que deixa a gente, né? Então, o que mais que estimula isso? Vamos pensar.
as questões, temos assim, coisas apimentadas, por exemplo, né? Então, tudo que é apimentado, tudo que tem muito condimento, né? A gente fica até vermelho, né? Porque aquilo estimula tanto a gente. Então, cuidado assim com linguiça, salsicha, embutido, presunto, essas coisas, né? Nem deveria estar na alimentação da criança isso. Mas às vezes a família faz, né, um arroz com embutido, alguma coisa assim, e é a janta da criança. Sem contar que se esse arroz, se esse macarrão é o branquinho, é como se fosse o açúcar, né? Ele tem um carboidrato simples, então essa glicemia, essa carga glicêmica faz uma elevação, né, da insulina no organismo da criança e ao mesmo tempo que sobe, cai muito rapidamente e nisso a pessoa precisa mais, como se fosse uma síndrome da abstinência, né? E aí a pessoa não consegue se concentrar em qualquer outra atividade, ela quer comer, ela quer, né? Ela fica ligadona, né? Então tem que cuidar com isso também. Outra coisa que atrapalha um pouco o sono, mas daí por causa da questão gástrica mesmo, são os alimentos cítricos, né? Então é muito saudável, é super indicado comer frutas cítricas, né? O suco para criança até não é tão indicado para criança muito pequena, né? Menor de 1 ano, até de 2. Mas às vezes a gente dá uma laranja, uma mimosa, agora é inverno, é até bom para prevenir, né? Os resfriados e tal. Só que, né, estimula os ácidos estomacais, assim, então também não é muito apropriado para se comer à noite. Em contrapartida, a gente tem um montão de coisa que tem triptofano. E o triptofano, ele é precursor da melatonina, né, que ajuda no sono, eu tenho que ler essas coisas de hormônio que eu não lembro, da serotonina, né, que são antagônicos da adrenalina que a gente falou anteriormente. Então, aonde que a gente encontra? Então, nos meus alimentos que eu adoro, que eu sempre recomendo, né? Então, por exemplo, fígado. Eu sempre falo do fígado, né? Depois do leite materno, o que mais tem nutriente é o fígado. E tem bastante vitamina B, que super é precursora do triptofano, né? Então, se você não gosta de fígado, você já deu pro teu filho, né? De repente é o momento de testar. Ou se a família não tem fígado, também não é todo dia, né? As carnes em geral, né? Mas carne de verdade, não a linguiça, não o embutido. E também não naquela quantidade, assim, gigante. É a quantidade da palma da mão, né? O tamanho do meu bife é o tamanho da palma da minha mão, mais ou menos, a quantidade necessária. E da criança? Não é o tamanho da sua palma, é o tamanho lá da palma da criança, né? Sim. Então, né? Porque também se comer um monte de carne, a digestão é mais lenta, né? E aí também pode interferir negativamente. Mas tem também outros alimentos. Feijão, super tem a vitamina B, super tem minerais também que promove esse relaxamento. E toda a família do feijão, né? As leguminosas em geral, lentilha, grão de bico, ervilha. Maravilhoso. As sementes, semente de girassol, as castanhas, as nozes, enfim, tudo isso tem bastante minerais, né? Que também ajudam muito a serotonina. O que mais? Cogumelo, às vezes a família não quer fazer uma carne que é pesada. Cogumelo é super, né? Super light, super cheio de proteínas também e precursor do triptofano. Frutinha daí para dar de sobremesa. Então, uma bananinha, um abacate, né? Que é bem precursor do triptofano também. Agora, a questão do leite. O leite também é bom. Só que é o leite puro, ou o leite materno, ou de repente a fórmula, se o bebê mama, né? Nunca com engrossante, como você comentou. Porque daí o engrossante é açúcar puro, praticamente, né? A gente precisa criar o costume de ler o rótulo dos alimentos e saber do que é feito. Porque tá escrito lá, é feito com cereais. Daí a gente pensa, nossa, é aveia, é linhaça, é cereal, é maravilhoso.
Quais Aham. cereais? Leia a lista de ingredientes. Vocês vão se espantar que tem açúcar, daí depois tem, às vezes, maltodestrina, que é outro tipo de açúcar, glucose de milho e mais isso aqui, mais isso aqui, um monte de coisas. E cereal mínimo possível. Então, ele vai fazer aquele pico glicêmico e pode interferir negativamente no sono. E isso não é só das crianças, é da família toda. Então, Exatamente. às vezes, a gente põe a culpa no coronavírus, agora que não consegue dormir, mas não, se a gente analisar o que a gente comeu, né? Então, Sim, prestar bem atenção nisso em relação à alimentação das crianças. isso Beleza? mesmo. Beleza, Esqueci maravilha. alguma coisa, Mari? Acho Ah, que não. esqueci, ó, a uva passa, que eu também Ah, adoro. A verdade, uva uva passa. passa também super rica nos minerais né? É aquele, é açúcar, né? Ela tem, é bastante doce, mas ela tem muitas fibras, muitos minerais, então não é aquele carboidrato simples. Então também é uma boa Uhum. alternativa, tá bom? Ótimas Vamos alternativas para para outra? melhorar o sono. Vamos. Isso aí. Ó, tem a ver com algumas perguntas que fizeram aqui, né? É. As crianças choram à noite porque tem fome, Mari? Mito ou verdade? Veja, as É só crianças de fome que elas choram choram? à noite. As crianças choram à noite. Eu sempre brinco com as mães que eu atendo que se escutarem uma mãezinha dizendo: "Meu filho não chora a noite inteira", duvidem. Ela deve estar falando só daquela semana. Porque o meio de expressão da criança, o meio de comunicação da criança é o choro, né? Então, elas vão chorar por N motivos, né? E choram também porque têm fome. Mas aí você precisa avaliar que idade que a criança está e você precisa avaliar outros fatores também. Então, por exemplo, nos primeiros meses nós temos a livre demanda, né? O neném precisa mamar o tempo todo, precisa mamar à noite. Primeiro, porque ele vai ajudar muito a produção de leite da mãe, né? Que esse corpo precisa entender que ele precisa produzir leite, porque tem alguém que precisa desse leite para mamar. É, também porque o neném não consegue ingerir grandes quantidades de leite, então ele vai precisar a todo tempo estar mamando, então sim, ele vai ter fome, mas a partir do momento em que ele vai se desenvolvendo, esses acordares por fome, eles vão sendo cada vez mais espaçados, né? E fazendo com que a distância das mamadas de madrugada sejam bem benéficas para o sono de toda a família. Às vezes nós temos o bebê que mama à meia-noite e depois só vai acordar às 6 horas da manhã para mamar. Que Mas benção! exatamente, é uma benção, isso é uma benção. E nem por isso a gente precisa mexer nessas mamadas da madrugada, porque se a meia-noite e 6 está ótimo, está maravilhoso, né? Então, nós vamos ter também os choros. Repetindo mais uma vez, acordar os picos de desenvolvimento, os picos de crescimento e os saltos de desenvolvimento. Nós vamos ter o choro por fome à noite, quando a criança não se alimenta bem no dia. Mas, por exemplo, a Carol, que tem 2 anos de idade, era uma dúvida da Lise no início. Mari, mas ela tem fome, ela mama a noite inteira, ela acorda às vezes 6, 7 vezes para mamar, ela tem fome. Daí nós fomos ver a alimentação dela de dia, era extremamente boa, e nós chegamos à conclusão de que essas mamadas eram aquela sucção não nutritiva, era eu quero estar com a minha mamãe, eu quero sugar porque o sugar me acalma, porque o sugar me conforta, porque o sugar me embala para o sono, né? Então nós fomos entendendo que já não se tratava mais de uma questão de fome, né? Então, é mais ou menos isso. É, na verdade, eu sempre achei isso, que era fome e tal, mas depois eu fui entendendo que, puxa vida, né? A noite é feita para dormir. Né? Se a gente para calcular tudo que a criança comeu já, né? E a gente acaba impactando até negativamente na alimentação dessa criança também, se a gente fica oferecendo coisas para ela de madrugada, ela nem tá raciocinando, então ela não tá nem
aprendendo a se alimentar. Aí vai influenciar no apetite dela durante o dia também, né? Porque eles têm a regulação, né, do que eles necessitam. Eles não são como a gente que já come por outras necessidades, por, né? Ai, tô angustiada, tô ansiosa, daí vai comer. Não, eles comem por necessidade nutricional, fisiológica, interna. Eles não comem por outro motivo. E aí realmente vai afetar, né? Então, o primeiro passo, né, Mari, é a mãe perceber que, puxa, à noite a gente merece descansar e o dia é para fazer as outras atividades todas, como comer, por exemplo. E você não está negligenciando nada para o teu bebê, né? Se nós somos pensar na importância do sono para nós seres humanos, nós vamos ver que é importante dormir, dormir com qualidade, né? Dormir para restaurar o nosso organismo. Então, a questão da alimentação à noite é questionável no sentido de que o nosso organismo, órgão a órgão, quando nós estamos dormindo, eles estão sendo restaurados, né? Então, não é o momento da digestão, é o momento da restauração do sistema digestório. Nosso organismo, quando nós dormimos, ele tem uma função um pouquinho diferente do dia, né? E coisas fantásticas acontecem no nosso organismo enquanto nós dormimos. Nós vamos falar mais um pouquinho disso daqui a pouco, né? Então, sim, crianças choram, sim, nós temos que acolhê-las, mas nem sempre que elas choram é o soninho. Então, a nossa observação é o que mais eu trabalho com as mães, inclusive, Lise já vivenciou isso, nós anotamos muita coisa, nós comparamos um dia com o outro, uma reação com a outra, anotando para que a gente lembre como é que era, como é que está sendo, e nós podemos fazer associações para nós podermos entender o que essa criança está querendo dizer com esse chorinho, né? Então, eu acho que o respeito à criança nesse sentido, atender o choro dela e entender por que ela chora e o que ela precisa para o melhor, para o equilíbrio emocional, para a sua saúde naquele momento, eu acho que é um desafio, e é um desafio que eu abraço sempre junto com as mães. De fato. Então, a minha filha acordava 6 vezes, 7, né? Isso. E isso, gente, há 2 meses atrás. Ela tinha quase 2 anos, né? E quando a gente entende o processo e vai tentando, né, alinhar tudo, é possível. Em 1 mês e meio, ela parou de acordar. Ela dorme. É claro que tem noite que ela acorda. Mas, enfim, outro grande mito é que eu, mesmo sendo profissional, nutricionista, resolvi cair na crença limitante que muita gente fala, é a questão de dormir de barriga cheia, né? Todo mundo fala, até foi uma das perguntas que colocaram aqui, que se a criança de barriga cheia dorme a noite toda, porque aconteceu comigo. A minha filha só mamava no peito até 1 ano, eu não dei outra coisa, outro leite, nada que não fosse o meu leite. Mas depois que ela fez 1 ano, de tanto falar, meu Deus, essa criança precisa de uma mamadeira para ela dormir a noite inteira. Imagine eu, nutricionista, contra a mamadeira, contra a fórmula, falando mal das empresas. Nada mamada dos sonhos, né, eu caí nessa ideia na mamadeira. Mas o que aconteceu? Ela dormiu a noite toda? Continuou acordando 5, 6 vezes. Então, Mari... E daí queria o mamar fala um pouco sobre isso? Pois é. O mamar e o peito, lembra? Exato. Você me permite que eu mostre o gráfico da Carol para as mãezinhas? Claro. Me desculpem estar no papel, mas é que com a pandemia eu não consegui fazer a impressão dele. Aqui é o início, o laranjado são os acordares e o verde são as mamadas. Então, no começo nós tínhamos 6, 7 acordares, né? Ela se comportava de forma diferente todas as noites, cada noite era completamente diferente, ela precisava de muitos acessórios para voltar a dormir, era muito peito, muita mamadeira, às vezes passear pela casa, às vezes bolo, né, Liz, e às vezes brincar com o papai, e isso foi se amenizando,
né, até entrarmos aqui já sem acordares e sem peito durante a maior parte da noite, né? Ela mama para dormir e mama quando acorda de manhã. Isso a Liz e o marido Anderson ganharam uma qualidade de descanso à noite que eles não tinham há 2 anos, né? E Carol continua feliz, né? Nós não fizemos nenhuma atrocidade com ela. A Carol continua feliz, continua uma criança ativa, uma criança brincalhona, alegre, né? E já está Sim. entendendo que tem momentos que coisas podem acontecer e que em outros momentos existem outras coisas também legais para acontecer, né? Sim. E as mães estão perguntando muito, elas estão bem, né, interessadas nessa questão de como que a gente, né, qual é a ideia que você trouxe do Desmame no Minuto. Até vou ter que fugir um pouco do tudo que Não a tem gente problema, combinou, não tem, mas é porque não as tem demandas aqui das mães, né? Então, até teve outra mãe aqui que comentou qual que é a forma certa de tirar o peito, se deixa chorar por algumas noites, que a criança já tem quase 3 anos e mama a noite toda, não pegou mamadeira, não pegou chupeta. Então, por onde começa? Fala um pouco disso, Mari. Como que problema. você me orientou e eu vou complementando? Depois dos 2 anos de idade, a gente Um tem um pouquinho, vai pouco falando, já mais. volto. Tudo bem, não tem problema. Depois dos 2 anos de idade, nós temos um pouquinho mais de facilidade para lidar com o desmame, porque eles já conseguem nos entender, eles já têm um alcance cognitivo que conseguem compreender um pouquinho melhor, começam a compreender os combinados, começam a entender o que a gente fala e começam a aceitar o que a gente fala. Então, a primeira coisa que nós fizemos com a Carol foi conversar com a Carol sobre isso, né? Então, Liz contou, nós utilizamos, isso é muito importante, eu trago de uma forma muito enfática no meu trabalho, como trabalhar com a criança, de que forma? Não se tira o peito do dia para a noite e deixa a criança uma semana chorando. Não, nós vamos espaçando devagarinho, mas para isso a gente precisa comunicar para a criança. A criança não pode ser pega de surpresa, ela precisa participar do processo. A gente deve respeito à criança. É uma novidade na vida dela. O organismo dela acha que ela só consegue dormir daquele jeito. Ela não entende que de outra forma ela consegue dormir. Ela não entende que a noite inteira ela precisa dormir. O organismo dela funciona porque funcionou assim até agora, né? Então, é uma novidade que a gente vai estar trazendo para ela. E como novidade, crianças pequenas, nós precisamos devagarinho ir introduzindo isso na vida delas. Então, primeiro é fazer combinados, né? Então, por exemplo, um combinado que foi feito com a Carol, que foi bem legal, é que nós íamos mamar sempre quando tivesse dia, quando tivesse sol, quando tivesse passarinhos, de uma forma mais lúdica, mais concreta, para ela poder entender que à noite não era a hora do mamar, certo? Então, sim, no começo, e a tentativa era de espaçar as mamadas e não tirar todas de uma vez só. Isso vocês podem ver nesse próprio gráfico, ele mostra isso, não foi tirado tudo de uma vez só, nós fomos indo aos pouquinhos, certo? Então, quando ela acordava e pedia mamar, a Lizzie lembrava, né? Lembra que a gente combinou que de noite a gente não ia mamar? E o Anderson deu todo o apoio para a Lizzie, pegando, distraindo, fazendo voltar a dormir, resistiu um pouquinho no começo, mas ela foi aceitando de uma forma bastante fácil isso, porque sempre foi feito com muito amor, com muita atenção. A gente não abandonou a Carol à própria sorte, né? A gente deu suporte para que ela pudesse enfrentar essa novidade na vidinha dela, né? E Essa tática de mudar o foco, Mari, foi incrível. A primeira tática foi essa de realmente falar, ó, agora é noite, não tem mais luz, não é hora de TT. Então, agora, se você quiser, é a mamadeira. Daí, tipo, tive que usar a mamadeira, né? Se você quiser, é a mamadeira. Então, tipo, agora tá lá com o pai e pediu. Tá lá ganhando a mamadeira. Porque agora, né, é noite. Mas eu ainda dou. Antes de dormir, eu ainda dou só um pouquinho. Mas depois de noite, ela já não pede mais. Porque ela entendeu. Mas nas primeiras vezes,
ela acordava de madrugada porque era um ciclo vicioso, né? Que ela vinha tendo. Isso. Então, ela acordava e Isso. pedia o TT. Aí, o que eu Isso. fazia? Filha, não tem passarinho cantando, tá de noite, é hora da mamadeira. Dava mamadeira. Ah, claro que nas primeiras vezes chorou, se descabelou. Aí o que Ah, acontecia? A gente mudava o foco. Vinha o pai, porque se eu pegava, ela arrancava a blusa e, né, queria o TT. Então vinha o pai, abria a janela, no escuro mesmo, e falava: olha ali, tá escuro. Não tem passarinho cantando, não é hora do TT, você e a mamãe combinaram, mas se você quiser, tá aqui o mamazinho, né? E embalava e tal, e daqui a pouco ela aceitava, né? É E, claro, ó, e nos vamos 2 primeiros dias né? foi muita resistência, né? Muita resistência mesmo. A gente até ficou com vergonha dos vizinhos, conversou com os vizinhos, isso é muito importante falar, que a gente tem vergonha, né? É sobrado coladinho, né? Quem mora em apartamento, aposto que tem também essa, né? Às vezes, nas primeiras vezes, eu dei o peito para calar a boca mesmo, porque vergonha do vizinho, vergonha, né? Enfim, o marido falando, né? Como assim? Não, já chega, né? Mas aí, quando eu decidi, não, isso precisa mudar. Daí eu tomei consciência e até foi uma dica da Mari. Converse com os vizinhos, explique esse processo, fala que vai passar, fala que vai melhorar e que você precisa da compreensão deles. Tranquilo, ninguém falou nada, tudo de boa. E foram 2 noites só dessa, né, complicação toda. Mas Depois ela o entendeu que que, poxa, foi muito legal, Lise, combinado é combinado, né? foi, exato. Eu lembro que o que foi muito legal e que foi confortador para Carol é num dia que ela chorou um pouquinho a mais, você disse para ela, tá, eu tô entendendo que você tá querendo um pouquinho, então eu vou dar só um golinho e daí você volta a dormir, certo? Então, assim, às vezes a gente também precisa ceder um pouquinho só para que a criança se sinta um pouco mais segura, É, para entender que não perdeu aquilo, que a mãe tá entendendo o que ela precisa, mas que naquele momento ali, o que ela precisa de verdade é dormir, mamãe e papai também de verdade precisam dormir, né? Isso é porque ela já está com 2 anos de idade, né? Então, ela já tem essa compreensão e fica muito mais fácil de lidar. E é a idade ideal, se a gente for observar pela Organização Mundial da Saúde, nós damos de mamar até os 2 anos de idade, né? Então, a partir disso, se a criança não conseguiu ainda, normalmente a criança vai fazendo espaçamento, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai fazendo espaçamento das mamadas, praticamente sozinha. Quando ela não faz sozinha, a gente dá uma ajuda, certo? Mas sem que a criança tenha que tirar radicalmente e ficar a noite inteira chorando. Isso não se faz realmente, essa não é a proposta, né? sim. E quando o bebê já tem mais de 1 ano, mas acorda muito, Mari? Foi outra pergunta que surgiu aqui. Então, aí nós temos que entender por que será que acorda muito. Aí nós vamos ter que observar tanto a rotina do nenê de dia, quanto o comportamento dele à noite, o que que acontece no entorno dele para conseguir descobrir. Então, como eu falei anteriormente, o choro e os acordares noturnos, eles acontecem por uma centena de fatores. A gente precisa daí pesquisar para poder entender e descobrir o que está acontecendo com a criança. Só que o que eu gostaria de lembrar às mães é que os pequenos acordares, eles são naturais no desenvolvimento infantil, principalmente das crianças pequenininhas. De hora em hora, mudamos do sono leve para o sono profundo. Na outra live, a gente conversou um pouquinho mais sobre isso. E nessa transição do sono leve para o sono pesado, existem pequenos acordares. Às vezes, a criança desenvolve e faz uma associação que esse pequeno acordar, ele se torna um grande acordar e a necessidade de acessórios nesse momento. Então, normalmente a criança tem pequenos acordares, ela se mexe na cama, ela pode resmungar um pouquinho, mas ela vai virar e vai continuar dormindo, né? Mas às vezes acontece dela acordar nessa transição e já houve uma mãezinha, uma família que fazia isso, chorava um pouquinho, a mamãe pegava no colo, acendia a luz e saía pela casa procurando o que era que a criança estava precisando naquele momento. Então a criança acordava toda a
noite, de 1 em 1 hora, e os pais estavam tentando entender o que ela estava querendo dizer. E daí eu disse para eles, ela só está querendo voltar a dormir. Também era uma pequena de quase 2 anos de idade. E eles disseram para mim, eu não acredito. Eu falei, sim, ela precisa voltar a dormir, é só isso que ela quer, por isso que ela não consegue responder fielmente para vocês o que ela quer. Ela aponta para tudo, mas ela não sabe porque é isso. O organismo dela está precisando voltar a dormir porque é só a transição, né? Então eu não tenho como ser certeira nessa resposta, porque essa resposta depende muito da Sim, individualização cada dessa família. família e Uhum. dessa criança. Precisamos entender o que se passa, mas é natural e tem como fazer com que esses acordares sejam despertares pequenos e que a criança se acomode e volte a dormir sozinha, mais ou menos como acontece com a gente também, né? Até tem mãe ouvindo a gente com a luz apagada e o fone no ouvido, tentando fazer o neném dormir, ó que bonitinho, Legal, né? legal. Aham. Tem mãe com dúvida que o bebê já tem 2 anos, mas que ele ainda não se comunica. Ela tem dúvida se esse neném vai entender os combinados. É Entende? importante falar que no meu caso a minha filha não estava ainda super. Agora ela está super falando. Gente, faz quase 1 mês e meio, quase 2 meses que eu tô nesse processo com a Mari, tá? E há 2 meses ela não se comunicava como ela comunica-se hoje. Tipo, em 2 meses, uau, deu um É, grande desenvolvimento. Mas era é. diferente, de fato. Então, mas ela entende sim. Eu acho que o teu filho também. Você quer falar um pouco sobre isso, Mari? Na verdade, nós temos que encontrar a linguagem adequada para a criança, né? A criança entende um pouco diferente de nós adultos pelo alcance cognitivo que ela tem. Eles são pequenininhos, então não adianta você discursar, colocar ela diante de uma live e dizer, escute bem como é que funciona o sono para você fazer isso e reproduzir à noite. Não. Nós temos que encontrar a linguagem junto com o gestual, junto com a nossa expressão. A criança pode ainda não falar, mas ela nos compreende, ela compreende muito mais a nossa expressão e compreende muito também a nossa energia. Veja, eles passaram 9 meses dentro Sim. da gente. Eles sabem exatamente quando nós estamos nervosos, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos com medo, quando nós estamos felizes, eles sabem exatamente, eles são muito sensíveis. Então, quando você se aproxima, eu sempre oriento as mães que quando forem falar com a criança, se abaixem, olhe no olho dela e converse. Ela precisa ler na tua expressão o que você está querendo transmitir para ela. E isso é muito importante, isso é essencial. Por exemplo, se você diz, ai, filha, a mãe não vai poder mais te dar de mamar de madrugada. É uma coisa. Veja, né? Você está crescendo, né? Você não precisa mais mamar de madrugada, a gente vai fazer um combinado. A mamãe, quando você acordar de noite, a mamãe vai ajudar você a voltar a dormir. E quando você acordar de manhã, aí é a hora do mamar, certo? Então você vai conversar com a criança com poucas palavras, com gestos, para que a criança vá entendendo, mas aonde ela vai entender também é dentro das tuas atitudes no decorrer da noite. Pega, abraça, filho, olha, agora é a hora de dormir. Ainda não amanheceu, daqui a pouquinho já vem a hora do mamar. Põe para dormir de novo, né? Até que ele compreenda e o seu organismo compreenda também que aquele momento é o momento de dormir, certo? Ai, a técnica dos brinquedos também foi super legal, que você ensinou, né? Colocar as bonecas para dormir. Então, colocar Essa cada bonequinha na sua caminha quando ia dando a hora, né? Até outra pergunta, talvez essa venha antes, né? Se a criança precisa ter um horário para dormir. Ai, a rotina. A gente tem um dos tópicos. Deixa eu só passar aqui para ver a da rotina. Cadê a rotina? A Ah, tá aqui, rotina é deixa a eu acho para principal você. aliada.
para uma noite tranquila de sono. Isso é verdade. Não precisa ser categórico. É 7, é 8, não pode ser 8 e 1. Não, é por volta, né? O que eu sempre explico para as mães é que o momento ideal de ir para a caminha é logo que anoitece. Embora agora nós temos no inverno, está anoitecendo super cedo. Mas quanto mais cedo a gente consegue colocar a criança na cama, logo que anoitece, é o momento mais propício em que a melatonina, que é o hormônio do sono, que está preparando esse organismo para dormir, ela vai fazer o seu papel, que fundamentalmente é de trazer o sono para essa criança, né? Então, sempre, criança pequena, sempre cedo na cama. Então, se você estipulou 8 horas, 10 para as 8, 8 e 10, 8 e 15, tá ótimo, mas é ideal que a gente tenha um horário e o ideal é que a gente faça a avaliação dos sinais do sono da criança para identificar qual é a hora que ela precisa ser colocada para dormir também, porque daí nós também temos a possibilidade de mexer na rotina durante o dia para privilegiar que essa criança durma um pouquinho mais cedo à noite, considerando esses sinaizinhos do sono. Por exemplo, né, se tira uma soneca às 6 horas da tarde, porque apresentou os sinais no sono durante a tarde, no começo da tarde, e a mãe não privilegiou que essa criança dormisse, tirasse uma soneca da tarde, no final da tarde, dorme por 2 ou 3 horas, vai acordar às 8, às 8 e meia, 9 horas da noite, e vai estar com a pilha toda recarregada. Acontecia com a Carol, né? Aqui eu fazia errado, né? Que era o horário que ela voltava da escola, ela voltava morrendo de sono. E eu deixava ela dormir. Daí teve vezes que ela dormiu às 2 da madrugada, né? Exatamente. E aí foi, né? Que é outro mito grande, a gente não conseguiu falar sobre ele, mas é esse mito de que quando a criança não dorme de dia, ela vai dormir mais cedo. Não, né? Exatamente. Ou Não, muito pelo contrário. se quiser falar Muito mais. pelo contrário. Exatamente isso. E a questão da rotina, a questão do horário do sono, a criança não sabe que horas são, né? Mas se você tiver uma rotina bem cadenciada, que depois das 6 eu costumo dizer para as mães que é o ritual de dormir relaxante, ela vai saber a hora de dormir pela sequência das atividades que a gente vai fazendo. E o ideal é que elas sejam sempre as mesmas, que a gente procure sair da rotina com a criança, mas como forma de exceção e não como regra no dia a dia. Deixar para o sábado, que a gente vai na casa dos avós, enfim. Então, qual que é o ideal? O ideal é que a gente tenha sempre as mesmas atividades. E isso dá muita estabilidade para a criança fica extremamente tranquila, porque a criança gosta do que ela já conhece, né? E permite que a criança perceba que aquela é a hora de dormir. Então, jantou, escovou os dentes, colocou o pijaminha, tomou banho, colocou o pijaminha e está indo em direção ao quarto, é hora de dormir. Certo? A criança percebe, e daí ela resiste muito menos, justamente pelo fato de que está dentro de uma rotina que lhe dá segurança e ela aceita muito melhor, então, esse convite para a hora do dormir. E é um convite péssimo, né? Vamos dormir. Que criança que quer ir dormir? Ela quer continuar com os pais, ela quer continuar brincando. Então, precisa ser prazeroso, por isso que eu trago sempre o lúdico, né? É a hora de dormir, eu não aceito, eu faço birra, pode ter uma naninha, um ursinho, que venha fazer o convite para a criança. Então, conversando com a criança de uma forma lúdica, conversando com a criança de uma forma que ela vai entender, né, e vai comprar aquela ideia, né? É muito mais gostoso fazer o que o ursinho pediu, porque eu estou entrando no mundo da imaginação, que eles adoram, no mundo do faz de conta, do que atender a mãezinha que vem dizer que é hora de dormir, né? Verdade. Ai, Mari, tem tantas perguntas que acho que não vai dar tempo. Mas tem uma mãezinha que tá angustiada porque a bebezinha tem 6 meses e sempre dormiu bem. E ela acordava sempre para mamar em horários fixos. Só que agora ela começou a acordar mais vezes e ao mesmo tempo foi um período em que a mãe voltou a trabalhar, enfim, então ela queria saber se pode ter alguma coisa a ver com essa mudança na presença da mãe, no dia a dia com ela, a questão do sono. Qual que é a idade, Lise? 6? 6 meses. Sim, pode. E aí nós vamos ter
Muitos fatores que podem estar impactando, né? Por exemplo, 6 meses nós temos um pico de crescimento, né? Que é o conhecido estirão que a gente fala, que faz com que a criança acorde algumas vezes. Então, a criança, e a forma de a gente identificar é que a criança vinha dormindo bem por um tempo e, de repente, começou a acordar mais, querer mamar mais, ter mais fome, e a gente consegue identificar um pico de crescimento. O que acontece, né? Por vezes, se nós não conduzirmos com carinho a criança para que ela volte àquela rotina anterior, nós permanecemos nesse comportamento por bastante tempo e depois temos mais dificuldade de retornar. Então, o pico de crescimento vai fazer com que a criança chore e precise de mais alimentação durante o dia e durante a noite. Eles ficam muito esfomeados, porque eles precisam de muita energia, né, para Por isso a produzir. introdução alimentar, bem nessa época, né? Exatamente, exatamente. Então, é essencial que a gente fique atenta para que logo que esse pico volta ao normal, que a criança se estabiliza, ela não fica com o humor alterado, a gente volte às antigas práticas, né? É hora de dormir, levar a criança para a cama, quando acorda de noite, ninar, fazer com que ela consiga voltar a dormir, sem que a gente introduza muitos acessórios que vai fazer com que a criança faça associações que depois nós vamos ter dificuldade de retornar. Por exemplo, deixar a criança dormir no colo, que foi uma pergunta. Pode deixar a criança dormir embalando no colo ou tem que pôr direto no berço, na cama? Eu só vou terminar de complementar. Ah, tá, Essa desculpa. manhã, Você falou das tem problema. induções e A tal, questão eu da achei que tinha a angústia da ver. Perdão. separação, a questão da angústia da separação, que ela é fundamental também para fazer com que a criança se sinta insegura pela mãe não estar tão perto dela. E como ela não tem ainda alcance cognitivo para entender que a mãe vai e volta, tudo que desaparece da vista da criança é como se ela tivesse sumido. Então faz com que a criança se angustie e exija mais a presença da mãe, mesmo de noite, né? Fazer dormir no colo, Lise, não há coisa mais gostosa nesse mundo do que fazer um neném dormir no colo, né? Não haveria problema nenhum, né? Para muitos bebês não há problema nenhum. Só que tem alguns bebês que quando são feitos, quando a gente faz eles dormir no colinho, coloca eles no berço e eles acordam no berço, eles estranham e querem retornar àquele lugar aonde eles estavam quando eles pegavam o sono, né? Eles acordam é como se eles pensassem, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Cadê minha mãe, né? Igual dormir no peito, né, Mari? É a mesma coisa que deixar no peito. Aqui nessa cama fria, nessa cama dura, eu tô sozinho, cadê minha mãe, né? Então, isso pode acontecer. O que a gente pode fazer é revezar. A gente não precisa radicalizar. A gente pode revezar. Um dia a gente põe na caminha, faz uma massagem gostosa, um cafuné, uma massagem no pezinho, né? Outro dia a gente faz, dormir no colo. Então, a criança vai vivenciando diferentes formas de dormir e vai se acostumando a dormir também na caminha, né? Mas eu sempre adorei fazer meus filhos dormir no colo também, eu sei o quanto é bom. Mas pode nos trazer algumas dificuldades, e daí a gente vai ter que pensar o que nós vamos fazer com esse neném. Mas pode não trazer dificuldade para muitos outros que aceitam muito bem o tirar do colo, voltar para o bercinho e continuar a dormir, né? Mari, tá cheio de perguntas. E nós só temos 5 minutos. Oh, eu Liz, acho, Mari, que você tem que deixar o... Oi. Eu vou dizer você tem que deixar teu contato e a gente tentar ajudá-los num outro momento. Isso, eu gostaria muito de agradecer, muito feliz por terem vindo as perguntas, muito feliz pela possibilidade de dar uma dica que vai colaborar com a vida de vocês, com a vida do bebê, com o relacionamento de vocês com o bebê. Então, fiquem super à vontade para me mandar um direct, uma mensagem. O meu Facebook é Encantos e Retalhos Almofadas Educativas, o meu Instagram é @encantos
Encantos e Retalhos, o nome da minha empresa é Encantos e Retalhos, e é proposital, porque eu acredito muito, né, que as bonecas de pano, eu acredito muito nesses brinquedos antigos, né, que às vezes a gente gasta uma fortuna num brinquedo e a criança não se interessa. Esses brinquedos confeccionados à mão, com carinho de tecidos, principalmente as naninhas que podem fazer dormir, elas realmente podem colaborar muito e é retalhos e é encanto, porque a criança é encantadora e a criança precisa, né, de encanto para poder entender a realidade. Então, é por isso o nome da minha empresa, mas tem o meu Facebook também com o meu nome completo. Fiquem super à vontade de enviar dúvidas, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Às vezes visualizo, não respondo na hora, mas no que eu tenho um tempinho, eu sempre gosto de dar atenção a todas as mães que me procuram. Fiquem super à vontade. Obrigada, Lise, muito obrigada A pela gente vai oportunidade. cair 14 segundos. Eu quero agradecer muito, muito. Gente, desculpa não dar tempo de tudo. A Mari realmente é alguém que tem muito a acrescentar.